Você sabe que uma das primeiras coisas que eu aprendi no budismo foi uma frase que ela é uma série, ela sempre repetia nos ensinamentos. E ela dizia que ela falava assim como você quer ser feliz, todos os seres querem ser felizes. Você não é a única pessoa que quer ser feliz. Se você reparar, todo mundo, tudo que as pessoas querem é ser feliz. Elas só não sabem como. E por não saber o que de fato traz a felicidade, as pessoas cometem muitos erros e muitas vezes acabam sendo mais infelizes ainda. Mas esse exercício, sabe, que a gente deve fazer, que é parar de olhar para si próprio e começar a olhar para o lado, é muito importante. Vou te dar um exemplo prático. Imagina uma situação que você vai num hospital. Geralmente, quando você vai no hospital, não é a melhor fase da sua vida. Ou você está doente, ou tem alguém muito próximo a você que está doente. Então, quando a gente está com uma tristeza, alguém doente, a gente tem uma tendência, né, a se fechar, olhar para o nosso próprio sofrimento, para a nossa dor. Mas se você imaginar você indo para um hospital, pensa assim, nossa, no hospital, eu vou num quarto visitar alguém que está doente. Pensa no corredor desse quarto que você está indo. Quantas portinhas você passa até chegar no quarto de alguém que você... Cada uma dessas portinhas tem uma pessoa lá que está sofrendo, que está passando por uma doença, por uma dor, por um sofrimento. Isso no andar de um prédio que tem muitos andares. No hospital, você tem a emergência, você tem pessoas sendo tratadas com câncer, você tem o sofrimento dos médicos que têm plantões com horários assim super puxados, que muitas vezes não estão com a família e estão se dedicando. Você tem o sofrimento dos enfermeiros, da faxineira. Então, assim, assim, o seu sofrimento, ele não é o único. Então, quando você for num hospital, por exemplo, e estiver preocupado com alguém e rezar, ao invés de você rezar só por aquela pessoa, já que você está lá, já que você está rezando, reza por todo mundo do hospital. Porque assim como você, todo mundo também está sofrendo, de uma maneira ou de outra. Né? Então, isso que a gente tem que entender. O nosso caminho espiritual, ele precisa abarcar todas as pessoas, porque você não tem como você chegar muito longe se você ficar pensando só em você mesmo. Exato. Priscila, tem um conceito que é muito explorado do budismo, que é a questão do karma. Eu acho que a cultura pop tem até uma certa culpa nisso, porque ela usa muito do karma, virou às vezes até piada, e eu acho que isso acaba um pouco banalizando o sentido que é a lei de causa e efeito. Sim. Eu queria pedir para você poder explicar melhor isso, até para tirar algumas dúvidas e não achar que karma é só o que às vezes a cultura pop usa, né? Porque virou um mecanismo de linguagem já, né? E o que seria o karma para o budismo mesmo? Olha, eu acho que o karma para o budismo toda ação tem uma reação, né? É uma lei, né? Então, que você pode não ter conhecimento, mas é que nem a lei da gravidade. Se eu pegar essa caneta e eu soltar, eu posso conhecer ou não a lei da gravidade, ela existe. A lei do karma, ela existe. Toda ação, ela vai ter uma consequência. Então, é assim, a metáfora mais usada para explicar o karma é a metáfora das sementes, né? Se você pegar uma semente de morango, o que acontece? Você vai plantar a semente de morango, não vai nascer uma árvore de maçã. Uhum. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Agora, é muito importante, o que talvez as pessoas não entendam da importância da lei do karma. Então, vamos imaginar que eu peguei uma semente e eu vou plantar uma árvore de maçã. Uma semente eu vou plantar. Isso é bem importante entender. Essa semente, vamos supor que o tempo passou e virou uma árvore. Quantas maçãs essa árvore vão sair dessa árvore? Muitas maçãs. Uhum. Então, uma coisa que as pessoas falam, a ação e reação, só que muita gente fala sobre isso, mas pouca gente fala do efeito de multiplicidade, porque tudo que você faz
não só tem uma reação, só que ela se multiplica muitas vezes. E isso é uma coisa muito forte. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência que, vamos supor, eu estou dirigindo um carro, exemplo prático. Eu bati o carro e tudo bem, não aconteceu nada de muito grave, mas a pessoa do carro que eu bati quebrou o pé. Era uma mãe de família. Ai, morreu, não morreu, vai ficar engessada por um tempo e tudo bem. Só que essa ação de eu ter batido o carro e ela tá com o pé engessado, significa o quê? Significa, talvez, que ela levava o filho na escola todos os dias e com o pé engessado ela não consegue dirigir. E aí, isso vai ter um desdobramento. Consequências, né? Pode ser que ela tinha uma viagem programada para ir para a praia e ela não pôde ir para a praia, entrar no mar porque ela está com o pé engessado. Então, aquilo que parece uma coisa simples, eu bati o carro, ela só quebrou o pé, tem um monte de desdobramentos. Aí o que acontece? Você começa a ficar desesperado, que você fala, caramba, tudo se eu fizer uma coisa negativa, isso vai ter uma multiplicidade de consequências negativas. Mas aí tem a boa notícia. Se você fizer uma coisa boa, vai ter uma multiplicidade de coisas boas. Por isso que é muito importante a gente entender a lei do karma e usar ela da melhor maneira possível, que se você fizer o bem que você vai estar fazendo tem uma multiplicidade enorme, né? E às vezes você faz uma boa ação, isso vai ter um impacto na pessoa, na família da pessoa, a depender da boa ação que você faz, na comunidade onde essa pessoa vive. Então, é muito importante a gente entender a lei do karma e o potencial da multiplicidade e como é importante a gente usar isso para fazer o bem. Essa consciência é fundamental, né? O quanto a gente pode impactar verdadeiramente, né, com ações boas.